Bom dia, galerinha do 8º ano. Vamos lá continuar com as nossas aulas, continuando as operações com frações algébricas. Hoje a gente vai falar de multiplicação e divisão de frações algébricas. Lembrando que dentro dessas operações eu tenho que usar fatoração, que foi um outro assunto que eu ensinei para vocês. Se tem dúvida em fatoração, naqueles 4 casos de fatorações, tem que assistir minha aula lá de fatoração. Vamos precisar de simplificação aqui também. Nós estamos falando das operações, mas precisa às vezes de fatorar e às vezes precisa simplificar. Toda fração é obrigatório a gente simplificar. E nós estamos mexendo com números e letras. Então vamos lá. Mas as regras de frações é as mesmas. Soma e subtração de frações tem que fazer o MMC. Multiplicação e divisão não precisa. Para a gente multiplicar, eu estou dando 2 exemplos de multiplicação e um de divisão. Porque divisão praticamente é uma multiplicação de frações. Para a gente multiplicar frações algébricas, né? A regra é a mesma. Como que eu multiplico? Multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Multiplico o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Como que é? Mas antes da gente simplificar uma fração, antes da gente multiplicar uma fração algébrica, a gente tem que ver se aquela fração, né, dá pra gente fatorar, que isso vai te ajudar, tá? Dá pra gente, na verdade, dá pra gente fatorar e, consequentemente, se a gente fatorar, a gente consegue simplificar. Então, vamos olhar essa primeira fração aqui, ó. Essa fração aqui, menos 5A sobre 3B, não dá pra gente fatorar em nada. Lembra que a gente fatorava o numerador e fatorava o denominador? Mas a gente fazia isso quando você tinha mais termos, né? Não um monômio. E não dá pra gente simplificar A com B, ó. Só dá pra simplificar coisas iguais. Olha a segunda fração também. Não dá pra gente fazer nada. O numerador é 1, o denominador é A mais B. Então, nesse caso aqui, se não der pra gente fatorar, consequentemente, se a gente não fatorar, a gente não vai simplificar, é só fazer a multiplicação. Como que é a regra? Eu multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, vou multiplicar menos 5A vezes 1, menos 5A, tá? E o denominador agora? O denominador multiplica 3B vezes A mais B, é 3B vezes A mais B. Posso deixar minha resposta assim? Pode, mas às vezes se você vê num lugar, como não dá pra gente simplificar, né? A gente pelo menos resolve essa multiplicação aí então. Então a minha resposta pode ficar assim, vou até escrever, ó, ou não que assim esteja errado, mas eu posso deixar menos 5A dividido, né? Fazendo essa propriedade distributiva aqui, aí por isso que a gente precisa de multiplicação de polinômios, tem que lembrar como que multiplica, ó. Aí eu vou fazer o chuveirinho aqui, ó, 3B vezes A, 3AB, né? Que é como que multiplica letras diferentes, só junta. 3B vezes B, 3B ao quadrado, tá? Então, essas duas respostas estão corretas. É lógico que essa aqui, né, é a mesma coisa dessa, porém aqui eu resolvi a propriedade distributiva, aqui eu deixei na forma de multiplicação. Os dois estão corretos. Não posso simplificar esse A com esse A aqui, ó, porque A mais B é um termo só. Agora presta atenção na letra B. Já a letra B é diferente, porque eu já tenho polinômios, né? Tem mais de um termo. Então, antes da gente fazer essa multiplicação, ó, eu já quero fazer a multiplicação, não. Vamos ver se dá pra gente simplificar. Automaticamente simplificar é fatorar. Na verdade, eu vou tentar não simplificar. Eu vou tentar fatorar o numerador e o denominador para depois eu tentar simplificar. Então, fatoração, você faz fatoração para quê? Para ver se você simplifica. Então, eu vou pensar em cada fração separada. Olha a primeira fração. Tá aqui, ó, 3x mais 15. Tem um caso de fatoração que eu posso usar aqui, ó. Fator comum. Tem um fator comum em evidência aí, ó. O 3 é comum para os dois. Eu posso escrever isso aí de outra forma. O 3 que multiplica, fator comum em evidência. Tem um número que divide o 3x e o 15, tá? 3x dividido por 3 vai sobrar x mais... E 15 dividido por 3, 5. Escrevi de outra forma, da forma fatorada. Fatorar é transformar em multiplicação. 3 que multiplica x mais 5 é a mesma coisa de 3x mais 15. Escrevi de maneira diferente. Olha o denominador, tá? O denominador, x menos 5, não tem como eu fazer nada. X menos 5. Pode deixar entre parênteses ou não. Ah, até agora não adiantou nada a minha fatoração.
que eu não consegui simplificar. Mas vamos ver se na outra, às vezes você simplifica essa, para a outra dá para você simplificar. Vezes, vamos fazer agora o numerador aqui, ó. Também aqui dá para você colocar fator comum em evidência. Ah, professor, como você está enxergando fator comum? Porque tem o 2 e o 10. Eu posso pôr o 2 em evidência. O 2 divide os dois. 2x dividido por 2 vai sobrar x. 10 dividido por 2 vai ficar menos 5. Já viu que ficou algo igual aqui, ó? Eu posso simplificar esse parênteses com esse parênteses. E agora olha o denominador dessa fração aqui, ó. X ao quadrado menos 25. Casos de fatoração. Fator comum em evidência. Diferença entre dois quadrados. Dois termos elevado ao quadrado aqui, ó. X ao quadrado foi x. 25 foi 5. Eu posso escrever isso aqui de outra forma. O produto da soma pela diferença. X ao quadrado menos 25 é a mesma coisa que você escrever x mais 5 que multiplica x menos 5. Lembra? Diferença entre dois quadrados eu podia transformar no produto da soma pela diferença. Você viu, ó? Até agora eu não fiz nada de multiplicação. Simplesmente eu tentei fatorar o numerador e o denominador. Fatorei o numerador e o denominador. Nessa fração aqui eu fatorei só o numerador. Nessa fração eu fatorei os dois. Agora eu vou tentar simplificar. O que a gente pode simplificar? Porque está multiplicando, eu posso simplificar. Eu posso simplificar esse parênteses igualzinho x mais 5 com esse parênteses. Posso simplificar x menos 5 com x menos 5. Entendeu? Eu simplifiquei porque deu 1. Aí agora eu vou multiplicar o que restou. O que restou no numerador? Porque multiplicação é o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. No numerador restou o 3 e o 2, porque esses outros, quando a gente passou esse traço, que você simplificou e deu 1, né? Então, 3 vezes 2 deu 6, tá? Eu simplifiquei, ó, esse, mas na verdade eu simplifiquei esse denominador, esse numerador com esse denominador, simplifiquei esse denominador com esse numerador. Então, em cima sobrou o 3 vezes 2 foi 6, e embaixo o que sobrou? Só esse parênteses. X menos 5. Aí aqui na resposta, não vai ter mais nada para fazer, pode deixar ela sem estar entre parênteses. Mas você viu, ó, de início, se eu não tivesse fatorado, ia ficar muito mais difícil. Então, quando você vai multiplicar frações ou dividir frações, você tem que tentar fatorar primeiro, simplificar primeiro para depois fazer. Olha a letra C. Qual é a diferença da letra C? Porque agora é divisão. Aí eu tenho que lembrar lá da regra de divisão de frações. Antes da gente fatorar na divisão, é lógico, é melhor a gente aplicar a regra da divisão. Depois a gente fatora, tá? Como que era a regra da divisão? Multiplicação, multiplicava de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Divisão, como que era a regra de divisão? Conserva a primeira fração, a ao quadrado. Vou colocar entre parênteses aqui, ó, a mais 1. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Aqui é o que, ó? A mais 1 elevado ao quadrado. Tá? A mais 1 elevado ao quadrado. Dividido por A, né? Eu fiz só a regrinha aqui, ó. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso. Lembra que divisão, você não dividia frações, você transformava a divisão em uma multiplicação. Só apliquei a regra. Conservei a primeira fração, multipliquei pelo inverso. Por que eu fiz isso? Aí que agora eu caí na multiplicação. Aí antes de multiplicar, o que nós vamos tentar fazer com cada fração? Fatorar. A primeira fração aqui, ó, não tem muita coisa para fazer. Ó, A ao quadrado dividido por A mais 1. Aqui não tem muita coisa para fatorar, não tem fator comum em evidência e tal. Mas agora olha a segunda fração. Não tem como a gente fatorar, tá? Mas tem como separar essa potência aí para ficar mais fácil. O que é A mais 1 ao quadrado? Regra de potência, o expoente indica quantas vezes a base está repetindo. É a mesma coisa de você escrever A mais 1 que multiplica A mais 1. Lembra que é chamado trinômio quadrado perfeito? Dois números elevado ao quadrado vai dar um trinômio quadrado perfeito. Mas eu não preciso fazer esse trinômio. Eu só peguei essa potência aqui, ó, e
e separei ela, porque isso aqui é uma potência, o expoente indica quantas vezes a base está repetindo, porque depois eu vou poder simplificar com esse. Dividido por A. Agora vamos tentar simplificar. Lembra que simplificação você simplifica o numerador com o denominador, mas não necessariamente da mesma fração. Eu posso simplificar em coisas iguais, posso simplificar esse parênteses com esse parênteses, tá? Mas só isso? Não. Eu posso simplificar esse A ao quadrado com esse A, né? Que é divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Na verdade, eu vou cortar esse A aqui, ó, vai sumir e aqui vai sobrar o A sozinho. Você simplificou aqui A ao quadrado, né? Talvez para ficar mais fácil, ó. O que é A ao quadrado? Para você cancelar, vou até apagar, ó. O que é A ao quadrado? É A vezes A também, se você quiser tirar da potência, ó. Aqui eu tirei da potência, né? Então vamos fazer um pouquinho diferente, voltando, tá? Só para facilitar, talvez, ó. A ao quadrado é A vezes A. A mais 1 é A mais 1 que multiplica A mais 1, dividido por A, que talvez fica mais fácil na hora que você simplificou. Só, eu falei para vocês que não dava para fatorar, mas dá para escrever de uma outra forma, ó. A ao quadrado dá para escrever A vezes A. Esse parênteses aqui eu copiei do mesmo jeito. Esse aqui eu tirei da potência. A mais 1 é A mais 1 que multiplica A mais 1. Aí você pode cancelar, ó, um A só, um A com esse A aqui. Aí vamos ver o que sobrou? No numerador só sobrou A, ó. Só sobrou o A e sobrou o parênteses. No numerador ficou A que multiplica A mais 1, né? E no denominador? Denominador, aqui ficou 1, aqui ficou 1. Não precisa de eu escrever 1 aqui embaixo, né? Lembra que denominador 1 a gente não escreve? Então, fica essa resposta. O que eu posso fazer para melhorar? Se você pode deixar assim, ou você pode fazer a propriedade distributiva. A vezes A dá A ao quadrado. A vezes 1, né, dá mais A. Essa resposta está correta, tá? Eu fiz só a propriedade distributiva. Essa resposta está correta ou essa está correta. Mas você viu que em todos os casos, o que eu fui fazendo? Para a gente fazer multiplicação e divisão de frações algébricas. A gente precisou de fatoração, a gente precisou de simplificação. Então, uma coisa depende da outra. Se eu não aprender a fatorar, eu não vou aprender a simplificar, automaticamente eu não vou aprender a multiplicar nem dividir frações. Então, não deixe de acompanhar a aula, copia isso aqui no seu caderno. Todas as minhas explicações eu quero no caderno, né? Copie isso aqui no caderno para depois você ir lá tentar fazer o exercício, tá bom? Até a próxima aula. Beijos!